acaba de entrar no ar o programa A Bíblia em Foco. Esse programa é um oferecimento da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis. A nossa meta é glorificar a Deus à medida que expomos fielmente a sua palavra. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Apresentação: Pastores Arlan e Arlen. Não dá pra aprisionar, a palavra tem a força aqui, em sua excelência é seguridade, aquele que a permitir. Cristo não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada é. Olá, boa noite para você. Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Arlan e já te agradeço pela gentileza da sua companhia. Apesar desse frio intenso, que naturalmente nos leva a dormir mais cedo, você está aí acordado, antenado nessa programação. Quero te assegurar que você faz muito bem em finalizar a sua sexta-feira ouvindo a Bíblia em Foco. E também te asseguro a sua audiência brilhanta esse programa e, acima de tudo, glorifica o Senhor da Palavra. Isso mesmo, se você está antenado nessa hora da noite, é porque você reconhece que o que temos feito aqui é pregar única e exclusivamente a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Em 2 Timóteo 4,2, Paulo salienta que pregues a palavra. Portanto, rememoramos a conhecida passagem de Romanos 11:36, que diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pois bem, quero agora mandar um forte abraço aos membros e congregados da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis. Irmãos queridos, que têm sido um pivô usado nas mãos de Deus para o nosso esmero e pregação das Escrituras. Povo de Deus, membros e congregados da Conservadora, vocês são bênçãos na nossa vida. Paulo disse em Filipenses 4, versículo 1, e eu quero fazer das palavras de Paulo as minhas em relação a vocês. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Vocês são a nossa alegria e coroa. Para mim, para o vosso pastor Arlen, é uma honra incomensurável pastoreá-los. Nesse momento maravilhoso, nós agora iremos ouvir o hino intitulado Louvai o Nome. Preste atenção na letra desse hino e glorifique o nome do Senhor. Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto: nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Que bênção de Deus. Esse é o momento da exposição bíblica. Deixa eu te perguntar, você já está de posse da Bíblia Sagrada aí? Nós iremos agora ler, explicar e aplicar um texto da Sagrada Escritura. Nessa ocasião favorável, iremos fazer um apuramento, na verdade, do Salmo 1, onde falaremos sobre o contraste entre o bem-aventurado e o desventurado. O Salmo 1, ele é classificado como sendo um sábio, sapiencial ou didático e tem muito a nos ensinar. Veremos nesse salmo a diferença
entre o crente e o descrente, tanto nesta vida presente como na futura. Inclusive, aprenderemos quem de fato é uma pessoa feliz. Talvez você que me ouve nesse exato momento é um cristão que olha para o estilo de vida das pessoas descrentes e diz mais ou menos assim: isso sim é felicidade. Contudo, o Salmo de número 1, em harmonia com a totalidade das Escrituras, vai nos ajudar a entender que pensar assim é cometer um erro ridículo. Mas talvez você que me ouve nesse momento não é cristão e pode pensar o seguinte: ser cristão é ser uma pessoa infeliz, é ser um pobre coitado que não pode fazer nada. Se você pensa assim, eu te desafio a ouvir todo o sermão com redobrada atenção e verás que esse pensamento é desprovido de verdade. Pois bem, eu quero te aduzir ao Salmo 1. Abra aí a Bíblia Sagrada, se você a possui, e vamos ler e entender o contraste entre o bem-aventurado e o desventurado. Salmo de número 1. Lemos assim a palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não irão subsistir no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 é tido como sendo o prefácio dos Salmos, pois apresenta o conteúdo de todo o livro. Ele traz um contraste acentuado entre o bem-aventurado e o desventurado, introduzindo de forma didática as duas categorias de homens a serem descritos em todo o livro, isto é, o bem-aventurado e o desventurado, o justo e o ímpio, o crente e o descrente, o salvo e o perdido. Sendo assim, não existe meio termo. Ou pertencemos ao grupo dos bem-aventurados ou ao grupo dos desventurados. E aqui nessas alturas eu te faço duas perguntas, um tanto desconcertantes, mas necessárias para nos debruçarmos no texto com reflexão e temor. De que lado você está? Você é um bem-aventurado ou um desventurado? Feitos esses apontamentos, iremos começar a nossa exposição entendendo inicialmente o pronunciamento de bênção que dá abertura ao Salmo 1. Note o verso 1 comigo, por favor. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado aparece no livro do Salmo cerca de 26 vezes. No texto hebraico em que o Salmo 1 foi escrito, essa palavra é um substantivo plural. Isso significa dizer que todas as bem-aventuranças são a porção do homem que está em aliança com o Senhor. Ele é afortunado, mais do que feliz, plenamente feliz. Esse é o significado básico da palavra bem-aventurado, afortunado, plenamente feliz. E depois da abertura do Salmo, o que o salmista vai fazer? Nos versos 1 ao 3, o salmista irá descrever a pessoa que é bem-aventurada. Nos versos 4 e 5, ele irá descrever a pessoa desventurada. E por fim, no verso 6, ele explica os 5 primeiros versos.
Então veremos agora como uma pessoa plenamente feliz é descrita. Mas antes disso, vamos refletir um pouco. Se você fosse descrever uma pessoa feliz, qual seria a descrição que você daria? Interessante, não é mesmo? Veremos no texto divinamente inspirado como o salmista, movido pelo Espírito Santo, descreve uma pessoa que deveras é feliz. No verso 1, o bem-aventurado é descrito em primeiro lugar pela sua abstenção. Isso mesmo. O bem-aventurado, a pessoa que de fato é feliz, é descrita no verso 1 pela sua abstenção. Ou seja, o bem-aventurado é descrito no texto por aquilo que ele evita. Veja que curiosidade. Quem é feliz aqui, ele vai ser sinalizado por aquilo que ele se abstém, por aquilo que ele evita. Nos diz o texto: bem-aventurado o homem, o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba você que o bem-aventurado aqui, ele evita 3 coisas. Em primeiro lugar, ele evita andar no conselho dos ímpios. O verbo andar sugere aqui estilo de vida, maneira de viver. Ou seja, o crente não pauta a sua maneira de viver em conselho dos ímpios. Os ímpios aqui faz referência às pessoas irreligiosas, a pessoas irreverentes diante de Deus, pessoas que não levam Deus a sério. Assim sendo, o bem-aventurado não deve agir segundo os princípios mundanos. O conselho do ímpio é o veículo para as ideias do adversário das nossas almas. Portanto, é mandamental, é imperioso que o cristão, que o salvo, que o bem-aventurado se abstenha dos conselhos dos ímpios, isto é, daqueles conselhos que não procedem de Deus, das instruções e diretrizes que não têm pauta na palavra de Deus. Deixe-me te perguntar, se você é um cristão, em que você pauta a sua vida? Você faz o que faz, evita o que evita, com base em quê? Com base no padrão mundano? Com base no que a mídia dita? Ou com base na palavra de Deus? As Escrituras ensinam de forma clara, como dia, que os cristãos não devem se conformar com esse mundo. Lá em Romanos 12, versículo 2, na parte inicial, disse Paulo: e não vos conformeis com este mundo. Perceba, Paulo é movido pelo Espírito Santo a dizer que os crentes não podem se conformar com este mundo. A palavra conformar significa tomar a forma, se aculturar, se moldar, abraçar um estilo de vida mundano. O mundo que o crente não deve se aculturar diz respeito a um sistema caído, imoral, anti-Deus, anti-Cristo, anti-Espírito Santo, anti-família, anti-moral, anti-bíblico. O crente não pode se deixar levar. O cristão não pode se amoldar, se aculturar a um estilo de vida mundano. Por isso o texto está descrevendo o bem-aventurado como sendo uma pessoa que se abstém do conselho dos ímpios. A propósito, é oportuno ressaltar que o cristão deve se abster, inclusive, de pessoas que se dizem ser cristãs, mas na verdade vivem impiamente. Em 1 Coríntios 5,11, somos exortados: mas agora escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, veja, Paulo, ele é incisivo aqui, ele é direto, objetivo, mas agora escrevi que não vos associeis
com aquele que, dizendo-se irmão, for o quê? For devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com tal, nem ainda comais. Percebeu a seriedade? Isso não quer dizer, obviamente, que iremos destratar, desfazer as pessoas, mas que a nossa comunhão passe a ser superficial com uma pessoa que se diz ser cristã, mas vive como o apóstolo Paulo alistou aqui. Não restam dúvidas de que se você andar com pessoas que não temem realmente ao Senhor, eles irão influenciar a sua vida. Você pode passar a aderir o conselho dos ímpios. Aliás, quem são os seus amigos? Pensa um pouquinho aí. Ponderou? Cogitou? Quem são os seus amigos? Com quem você se aconselha? Você carece de uma instrução, de um aconselhamento? Com quem você se aconselha? Com quem você, por exemplo, comenta acerca do seu casamento? A Bíblia Sagrada retrata em 1 Coríntios 15, 33, dizendo: não vos enganeis, as más conversações, isto é, as más companhias, corrompem os bons costumes. Se você não tiver critério, você que é cristão que me ouve agora, se você não for seletivo nas suas amizades, com quem você anda, você vai andar com pessoas que podem te influenciar negativamente. As más companhias, diz o texto bíblico, corrompem os bons costumes. O sábio Salomão, em Provérbios 13, 20, ele emite um conselho muito oportuno. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Veja bem, você que é cristão, você tem que andar com pessoas sábias, pessoas que temem efetivamente ao Senhor. Mas se você andar com tolos, você vai sofrer. Você será afligido. Diz-nos o texto bíblico: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pois bem, agora que vimos textualmente que o bem-aventurado evita o conselho dos ímpios, as diretrizes ímpias e mundanas, veremos que ele também não se detém no caminho dos pecadores. A palavra deter aqui traz o sentido de permanecer parado. Agora veja a cena. Quem ouve o conselho dos ímpios, ele vai se deter. Ele vai ficar parado, estagnado. Ele vai permanecer ali. Já a palavra caminho, aqui no texto, em hebraico, também aponta para um modo de vida. Ou seja, o bem-aventurado, a pessoa que é feliz de fato, que é crente em Deus, não se detém no modo de vida dos pecadores, daqueles que são considerados como ofensores de Deus. Mas o texto diz mais: além dele não ouvir o conselho dos ímpios, além dele não se deter no caminho dos pecadores, diz o texto, ele também evita se assentar na roda dos escarnecedores. Ele não se assenta, ele não se prostra na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que zombam de Deus, dos filhos de Deus e das coisas de Deus. Essas coisas evitadas pelo bem-aventurado exemplificam a decadência sequencial do pecado. Perceba: ouvir, deter e se assentar. Ímpios, pecadores e escarnecedores. Conselho, caminho e roda. Mas não para por aí. O bem-aventurado, além de ser descrito por sua abstenção, isto é, por aquilo que ele evita, no verso 2, ele é descrito pela sua aspiração. Coloque os seus olhos, por favor, no verso 2. Antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você está percebendo como a Bíblia Sagrada descreve uma pessoa de fato feliz? Primeiro, no verso 1, o bem-aventurado é descrito pela sua abstenção. Mas no verso 2, ele é descrito pela sua aspiração, por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele anela. Ele rejeita o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Porém, deseja e tem satisfação pela palavra de Deus. E é justamente esse apego à palavra, no verso 2, que lhe dará condições para ele evitar o pecado no verso 1. Se a pessoa não se apega à palavra do Senhor, que é prevalecente, ele não vai se abster do pecado. Ele vai pecar, ele vai transgredir. Então é justamente o apego à palavra de Deus que vai dar condição para o bem-aventurado se abster do pecado. A sua direção e prazer não estão em conselhos mundanos, mas na palavra do Senhor. Eu acredito que você se lembra do Salmo 119, verso 105. Lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. O salmista, em outras palavras, está dizendo: eu ando, eu vivo à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus guia os meus passos. Deixa eu te perguntar de perto. Você que é crente, você é guiado pelo quê? O que determina a maneira que você vive, o que você crê, o que você fala? Deve ser a palavra de Deus, porque o bem-aventurado é descrito pela sua aspiração. Ele deseja, ele se apega à palavra de Deus. E é curioso que aqui no verso de número 2, alguns pormenores, alguns detalhes para os quais devemos atentar. Em primeiro lugar, as emoções do bem-aventurado estão envolvidas na palavra de Deus. Todo o seu ser, inclusive as suas afeições, as suas emoções, diz o texto, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Note que a pessoa verdadeiramente feliz tem deleite, tem alegria, tem satisfação na lei do Senhor. As suas emoções estão pautadas também na Escritura. Tem prazer, tem deleite. Você conhece algum cristão que tem prazer pela palavra? Você percebe a afeição intensa que a pessoa tem para com a Bíblia, seja para ler a Bíblia, seja para ouvir a Bíblia. É uma satisfação que fica evidente. Note que a pessoa verdadeiramente feliz, ela tem deleite na Escritura. A palavra lei aqui é digna de nota. Você pode estar se perguntando, que lei é esta? Lei aqui não significa uma lista de regras e as suas punições correspondentes. Não. Lei aqui significa a plenitude do ensino de Deus para o seu povo. Pense na plenitude da instrução divina para o seu povo. É a Bíblia, é a palavra escrita de Deus. Você que é cristão e me ouve agora, tens deleite na palavra do Deus vivo? Ouça o Salmo de número 112, verso 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Perceba que o Salmo 112 confirma a verdade do Salmo 1. O bem-aventurado, o salvo, ele tem deleite, prazer na palavra de Deus. Não é aquele cristão que você vai pregar e fica ali, tem toda a condição de redobrar a atenção, mas fica ali distraído, conversando de forma paralela, sem nenhuma reverência, empenho. Não. O bem-aventurado, ele ama a palavra. Se alguém conversar com ele na hora da pregação, ele fala, olha, deixa eu te dizer uma coisa, estamos no culto, eu quero ouvir a palavra de Deus, depois conversamos. É assim que o bem-aventurado procede. Guarde bem isso. Quem tem prazer pelas Escrituras, não troca as Escrituras por nada.
não se encanta com nada que não passe primeiro pelo crivo da palavra. Ouça essa frase escrita por um servo do Senhor. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Meu amigo, eu não encho os meus olhos com milagres, com eventos que não passam pelo crivo da palavra de Deus. Quando nós temos satisfação na Escritura Sagrada, nada rouba isso de você. Você quer a palavra de Deus. Sim, claro que cremos no poder de Deus. Claro que cremos em milagres. A Bíblia diz isso. Só que deve passar pelo crivo da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele falou sobre isso também. É curioso que no Salmo 1, versos 1 e 2, no verso 1, o bem-aventurado deixa o mal, o pecado. No verso 2, ele quer e deseja a palavra. É a mesma dinâmica nós temos em 1 Pedro 2, versículos 1 e 2. Disse Pedro: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Desejai. Perceba, no versículo 1 de 1 Pedro 2, ele deixa o pecado. Versículo 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Jeremias exemplifica o bem-aventurado. Ele tinha deleite na palavra de Deus. Quando Deus lhe falava, qual era a postura do profeta? Jeremias 15:16, parte inicial, está escrito: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias tinha deleite, satisfação na palavra de Deus. Mas no verso 2, aqui do Salmo 1, temos outro pormenor. O intelecto do bem-aventurado está envolvido também na palavra de Deus. Porque tem pessoas que, em relação às emoções, tranquilo. Mas falou de pensar, falou de usar a mente, falou de se concentrar, pula lá. Não quero não, mas cansa muito. Veja, diz o texto sagrado: e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, o bem-aventurado, uma pessoa que verdadeiramente é feliz, ela, além de ter prazer na Escritura, ela medita, ela ocupa o seu raciocinar, o seu pensar na palavra de Deus. A sua mente não fica vaga ou dominada pelas coisas passageiras dessa vida. O termo hebraico traduzido por medita aqui envolve mais do que uma reflexão silenciosa. Significa sussurrar, ler para si em voz baixa e suave, ou recitar de memória. É você ponderar, meu caro. É você pensar na palavra de Deus e procurar viver a palavra de Deus. Deus disse para o patriarca Josué que sucedera o patriarca Moisés. Josué tinha incumbência, encarga, a tarefa de conduzir o povo à terra prometida. E Deus lhe disse em Josué capítulo 1, versículo 8, dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Medite, meu caro, na palavra. Tenha deleite na Escritura, mas ocupa a sua mente com Escritura. Amém. O salmista, no Salmo 119, 97, também diz: ó, quanto amo a tua lei, a tua Escritura, é a minha meditação em todo dia. Com efeito, se somos verdadeiramente bem-aventurados, devemos ter deleite e meditarmos assiduamente nas Sagradas Escrituras. Amém. Mas além de ser descrito pela sua abstenção, verso 1, e aspiração, verso 2, o bem-aventurado é descrito no verso 3 pela sua ascensão. Então, verso 1, abstenção, verso 2, aspiração, verso 3, ascensão. Leiamos.
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui o bem-aventurado também é descrito pelo seu progresso, pela sua ascensão. Por causa do solo essencialmente árido de Israel, no Antigo Testamento uma árvore frondosa, junto à corrente, a irrigação de água servia como um símbolo apropriado de bênção. Essa símbole, essa comparação, mostra que o bem-aventurado tem, em primeiro lugar, estabilidade, pois foi Deus quem o transplantou. Ele tem vitalidade, pois foi transplantado junto a ribeiros de águas. Ele tem produtividade, simbolizada pelo fruto da árvore. E, por fim, ele tem prosperidade. Ele é próspero e bem-sucedido em todos os seus caminhos. Vimos nos versos 1 ao 3 que, de fato, ser feliz não é um mero sentimento. Eu estou feliz. Não é um mero sentimento, não. Não é ser proprietário de muitos bens, mas consiste, em primeiro lugar, estar aliançado com Deus, conforme sinaliza o verso 6. Quem é de fato feliz, meu amigo, é quem está em aliança com o Senhor, evita o pecado e se apega à palavra de Deus. Espero que você que é cristão guarde bem isso em seu coração e faça como o salmista aqui no Salmo 119, verso 72, se expressou dizendo: melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Inclusive, o programa A Bíblia em Foco deseja contribuir muito nesse particular. Nós queremos que você se apegue à palavra de Deus, amém, que você se abstenha do pecado, aspire à Escritura e cresça para a glória de Deus. Pois bem, veremos agora como o desventurado é descrito nos versos 4 e 5. Vimos até aqui que, de fato, somente quem está em aliança com Deus é uma pessoa verdadeiramente feliz. Mas, pastor Arlan, e uma pessoa que não está em aliança com Deus? Como a Bíblia descreve essa pessoa? Já quero adiantar, é triste. No verso 4, o desventurado é descrito pela sua condição. Qual é a sua condição? Coloque seus olhos, por favor, no verso 4. Não são assim os ímpios, ou seja, não são como os bem-aventurados, mas são como a moinha que o vento espalha. Em vez de ser como uma árvore viva e bem irrigada, os desventurados, os ímpios, são instáveis como a palha. Eles não têm estabilidade, eles não têm vitalidade, eles não são prósperos. Amoinhas são cascas de grãos vazias, elas não têm peso substancial para estarem firmes. Caro amigo, você que ainda não se entregou sem reservas a Jesus Cristo, crendo que seu sacrifício na cruz é suficiente para te salvar, faça isso hoje. Se arrependa, confie sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e se una à igreja em adoração. Sem Cristo, a sua condição é lamentável. Você pode ter dinheiro, você pode ter muitos bens, mas na sua vida espiritual perante o Senhor é lamentável. Você pode ter dinheiro, status, mas sem Cristo você está perdido. Sem Cristo você é como a moinha que o vento espalha. Mas não para por aí. O desventurado é descrito no verso 5 pela sua condenação. No verso 4 ele é descrito pela sua condição. No verso 5 pela sua condenação. Qual será o futuro dos descrentes, dos desventurados? Note comigo o verso 5, por favor. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo, os ímpios não terão defesa adequada, nem base para argumentar a favor de si mesmos. Eles serão excluídos para sempre da companhia dos bem-aventurados.
Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 ao 15, lemos assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Caro ouvinte, hoje você tem a chance de se unir à igreja em adoração e serviço ao Senhor. Mas no dia do julgamento não haverá mais oportunidade, não haverá mais chance. Você não irá prevalecer no juízo. É nesse momento que vai se cumprir na íntegra a passagem de Malaquias 3,18, que diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Talvez nessa vida, uma pessoa desventurada aparenta ser feliz, tem muitas posses, bebe, vai para festa, curte. E talvez um cristão que não compreende o que a Bíblia diz fica pensando: nossa, parece que eles quem são felizes. Mas nesse dia, meu amigo, a diferença vai ficar em evidência. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. No verso 6, portanto, nós temos um resumo dos 5 versos. O bem-aventurado descrito nos versos 1 ao 3 é resumido na parte inicial do texto. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Percebeu aí? Porque o bem-aventurado é tão feliz, como descrito no Salmo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O verbo conhecer aqui é muito mais do que ter informações. Ele envolve uma relação pessoal e aprovação. Pois Deus, além de escolher o seu povo, escolheu também um caminho para esse povo. Por isso, ele está intimamente envolvido. Ele conhece e aprova o caminho do justo. Amém. Já o desventurado descrito nos versos 4 e 5 é resumido na parte final do verso 6. Porém, ao contraste, porém, o caminho dos ímpios perecerá, ou seja, terminará em ruína. Finaliza esse sermão enfatizando que há uma diferença profunda entre o justo e o ímpio, tanto na vida presente quanto na futura. E isso fica evidente na análise do Salmo 1. Assim sendo, os bem-aventurados devem se animar, os bem-aventurados devem agradecer ao Senhor, continuar evitando o pecado e se apegando intensamente à palavra de Deus como nunca. Contudo, se você se identifica como sendo desventurado, saiba disso, a esperança para você. Arrependa-se dos seus muitos pecados, crê em Jesus e entrarás em aliança com o Senhor, tornando-se assim um bem-aventurado. Inclusive, se você quer se entregar a Jesus, se você deseja se reconciliar com Cristo ou entender melhor o Evangelho e gostaria de ser devidamente acompanhado, entre em contato comigo agora. Anote aí 73-98218-0909. Pastor, eu ouvi a pregação, quero me render a Jesus. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Então, pastor, eu quero entender melhor o Evangelho. O senhor pode me acompanhar? Para mim, será um privilégio.
Aprendemos hoje no Salmo 1 sobre o contraste entre o bem-aventurado e o desventurado. Amém.